Olá, começamos mais um programa da série Marcas da História. Aqui mostramos fotografias do meu acervo como repórter fotográfico. Em cada programa, um vereador é convidado para comentar os acontecimentos registrados nas fotos. Hoje, nós contamos com a participação do vereador André Luiz da Silva. Como vai, vereador? Seja bem-vindo. Olá, obrigado pelo convite, que alegria participar desse projeto tão interessante e tão importante, não só para a história do Legislativo, mas principalmente para a história de Ribeirão Preto. Perfeito. As fotografias que vamos mostrar são do meu acervo profissional como repórter fotográfico, feitas nos últimos 30 anos em Ribeirão Preto. Vamos começar a ver as fotos? Sim, vamos lá. Vamos lá. Essa foto, vereador, eu fiz na década de 80, foi na Cianê, a estamparia nacional, né? Companhia, deixa eu ver aqui, Companhia Nacional de Estamparia. Era uma das empresas, foi uma das empresas mais importantes na história de Ribeirão, né? Esse espaço físico, ele grava dois momentos importantes da indústria ribeirão-pretana. Primeiro das indústrias Matarazzo e depois das indústrias Cianê, da estamparia Cianê, da tecelagem Cianê. Eu acredito que centenas, milhares de famílias da nossa cidade têm alguma história para contar dessa Cianê. Algumas gerações, pais, filhos trabalharam ali, muitos casamentos começaram ali, muitas uniões, e essa foto marca um momento da mobilização dos trabalhadores. A Cianê interferiu na vida das pessoas, muita gente ainda passa por aquele local e relembra. Os munícipes nos procuram e comentam: vereador, como era bom aquilo, que pena que chegou a esse ponto, né? Essa foto mostra um dos movimentos do sindicalismo da época, né? Entre outros tantos que aconteceram lá. Ela é década de 70? Essa foto é década de 80. Na década de 80, essa foto. Quase que em 94, me parece que ela foi fechada, né? Mas você percebe... Teve um movimento dos funcionários, eles queriam tomar a administração, isso judicialmente, para que não fechasse. É uma época que marca alterações na economia, alterações no próprio regime, é o início da democratização, já é caminhando aí, final da década de 80 vem a nova Constituição, e a gente percebe a atenção ali dos trabalhadores, né? O enquadramento foi legal, eu acho que você, com a sua expertise, conseguiu registrar bem essa mobilização. Ribeirão Preto tem uma história interessante, a estamparia tem uma história interessante, e a região de Campos Elíseos acaba sentindo muita falta. Parte ali do prédio já foi aproveitado, né? Tem algumas redes de supermercado passaram por ali, mas eu visualizo ali um trecho que é muito próximo, traz uma memória muito recente para a gente. Em 2009, vereador, o senhor criou uma comissão especial de estudos justamente para estudar o que seria feito daquele prédio. E ele acabou sendo tombado. Na verdade, hoje está em ruínas. Como é que está essa questão hoje dessa CE? Já que a gente está falando de memória, essa Comissão Especial de Estudos, ela se iniciou com uma preocupação com o arquivo público da cidade. Hoje nós temos no bairro do Jardim Paulista um arquivo público que não dá conta. A história de Ribeirão Preto é tão grande, tem tantos elementos, tantas publicações, tantos documentos, que não é possível armazená-los em apenas um imóvel. Eu estive presente no local, participei inclusive da associação dos amigos do arquivo e andando pelos corredores, visualizando o estado de conservação, eu imaginei que o espaço da Cianê seria ideal para acolher o acervo do arquivo histórico da cidade. Seria a junção, um prédio histórico recepcionando documentos históricos. Nós estivemos no local, eu andei por ali e constatei inclusive a qualidade da construção. A Cianê, a Matarazzo, ela possuíam equipamentos pesados, máquinas grandes,
Então os pisos são muito reforçados, as paredes são grossas e apesar do abandono de muito tempo, da ação do tempo, da ação de vândalos que roubaram parte ali das estruturas, você percebe ainda que qualquer edificação que foi feita ali, qualquer adaptação ou qualquer próprio que for destinado para aquele espaço vai ser muito bem feito porque foi muito pensado. Você imagina que os engenheiros, que os arquitetos, que os pedreiros daquela época já eram tão zelosos, tão caprichosos, diferente do que você visualiza em alguns prédios atuais, né? A localização daquele prédio ali é fantástica. Temos a avenida do lado de baixo, a avenida do lado de cima. Por outro lado, nós temos o arquivo público, que realmente está num lugar que não cabe, está mal organizado, mal acondicionado. Por outro lado, nós temos o MIS também, que nem se fala do MIS, mas hoje em Ribeirão Preto. E é um acervo que deveria ser guardado, principalmente lá naquele espaço. Visitando ali na época, nós fizemos alguns questionamentos com a então secretária da Cultura, Adriana Silva. Ela apresentou um projeto interessante. Esse espaço é tão grande, tão privilegiado, que ele poderia contemplar realmente os acervos do Museu da Imagem e do Som, do Arquivo Geral e de outros, inclusive poderia ser utilizado para outras atividades culturais ali. Também. Muitos fotógrafos, muitos cinegrafistas já utilizam hoje. Sim. Apesar do abandono, apesar do mato, apesar da presença de alguns meliantes ali, a referência é muito bonita, aquele cenário é muito bonito. Muitas modelos vão ali fotografar, noivas vão ali naquele espaço para serem fotografadas e infelizmente ele está nessa situação. Parte será utilizada para uma faculdade federal, um instituto federal, que posteriormente será uma faculdade. A outra parte já foi vendida para particulares, mas ainda existe um pedacinho ali que busca a melhor destinação. Hoje temos também um outro problema sério na assessoria de imprensa da prefeitura. O arquivo fotográfico da prefeitura está se acabando e ninguém faz nada para recuperar isso. Poderia levar para lá também, se tivesse alguma coisa, cuidar desse arquivo, que é a história de Ribeirão Preto. Uma das grandes dificuldades do homem contemporâneo é ser muito imediatista. Com o advento da informática, as pessoas hoje utilizam muito material digital, mas esquecem que nós temos uma riqueza que precisa ser preservada. E é um desafio, você tem que cuidar da educação, tem que cuidar da saúde, mas também precisa cuidar da cultura. A gente precisa entender melhor o que aconteceu no passado para que não repitamos erros e para que projetemos melhores realizações para a cidade. Então, nesse sentido, tudo que foi feito para a recuperação é bem-vindo. De vez em quando surge algum filme, de vez em quando surge alguma foto, algum documento que está jogado em um porão, jogado em um canto de uma casa. Então, com as reformas, geralmente os pedreiros acabam sendo os grandes caçadores de tesouros, né? Encontram alguns tesouros perdidos aí. Temos um exemplo recente aí do Fernando Braga, né, do Jornal da Vila, que conseguiu um filme lá do Mariana Junqueira, né? Exatamente, eu tive a oportunidade de assistir esse filme, mostrando bem a Ribeirão Preto de outrora e que já era muito próspera, né? A grandeza, mostrando as obras beneméritas dessa família muito tradicional na cidade. Vereador, voltando um pouquinho para o sindicalismo, em 98 nós tivemos um movimento forte aqui na Câmara, foi durante uma sessão de privatização da CETERP. Hoje, esse movimento sindical ainda acho que está se perdendo, ou se conseguiu o que se queria na época e o povo não se mobiliza mais. Como é que está isso hoje? Naquele momento, houve uma mobilização a partir do sindicato dos telefônicos e contagiou parte da sociedade. A Câmara ficou lotada, o espaço ficou pequeno, muita gente ficou para fora, mas mereceria uma mobilização ainda maior. O termo privatização ainda era uma novidade, acho que o cidadão comum não tinha noção, e o que aconteceu com a CETERP depois acabou acontecendo com as grandes companhias, tanto de telefonia, com o sistema bancário, com grandes meios de produção. O Estado brasileiro estava bem estruturado, ele construiu um patrimônio razoável e com o advento da privatização acabaram doando parte do patrimônio nacional. Foi um lesa-pátria que merece um estudo mais aprofundado. E muitas pessoas não tinham noção. Nessa época, criou-se um discurso de que a nossa central telefônica não acompanharia a modernidade. Então, por isso, era necessário vendê-lo. Só que
Quando passou para a iniciativa privada, as pessoas começaram a ter problemas de não completar a ligação, problemas de não ter a expansão no ritmo devido, e o preço subiu. Embora o preço da linha não tenha aumentado, o custo da ligação subiu. Então as pessoas começaram a sentir saudades da CETERP. Por outro lado, ela tinha o título de a galinha dos ovos de ouro, porque era tão bem organizada, tinha tantos recursos que por vezes ela socorria a prefeitura. Se você visitar o Palácio Rio Branco, você vai encontrar mobiliários com a estampa da identificação patrimonial da CETERP. A CETERP também colaborava com recursos, colaborava na assistência social, colaborava de modo destacado para a cidade. Então, infelizmente, foi uma opção da época e a sociedade veio, protestou, a votação foi bem equilibrada, pelo que eu lembro dos registros aqui da casa, e esta foi a primeira, né? Vendeu metade, depois veio a outra metade. E a crítica também que ficou, Newton, é assim, entrou muito dinheiro com a venda. E aí o que fazer com esse dinheiro? Então optaram, por exemplo, em asfaltar os paralelepípedos da região central, camadas volumosas de asfalto, e hoje nós sentimos a falta da infiltração da água de chuva, aumentando a incidência de inundações em alguns pontos da cidade. Que o exemplo da CETERP fique bem nítido na nossa memória, e a sua foto vai ajudar a manter essa memória, para que, ao tratar o patrimônio público, tanto o legislativo, quanto o executivo, quanto a sociedade civil, tenham um cuidado maior. Com relação ao movimento sindical, hoje nós temos um movimento sindical vibrante também na cidade, bem distribuído, nós temos a presença de várias centrais nas cidades, apesar de destoar em alguns momentos, existe uma unicidade na defesa dos direitos. Hoje, por exemplo, a gente vive um momento em que estão atacando direitos previdenciários, direitos trabalhistas, e o movimento sindical de Ribeirão Preto tem dito presente, estamos na luta e queremos a manutenção, a garantia dos nossos direitos. Mas a mobilização, naquela época, era mais fácil do que hoje ou não? Naquela época você tinha poucos instrumentos, você tinha panfletagem, você tinha os carros de som, hoje você tem mídia social, você tem a grande imprensa, mas talvez você não tenha a percepção do trabalhador, do cidadão comum. As pessoas acostumaram muito que outros façam a sua luta, talvez até porque hoje tem democracia, tem liberdade, o mundo melhora, o Brasil é muito melhor hoje do que era na década de 80, isso talvez gere uma certa acomodação, principalmente dos jovens, que já encontraram algo pronto. A juventude dessa época tinha que fazer a história, tinha que fazer a diferença. A juventude de hoje encontra algo pronto e, por vezes, não se mobiliza como era a expectativa que se mobilizasse. Vereador, falando ainda de prédio, vamos falar da Cerâmica São Luís. Em 2003, ela foi vendida, talvez um tempo antes, mas em 2003, o hipermercado começou a demolição da cerâmica. Inclusive, teve uma participação muito forte da Câmara, na época, que ficou sabendo da demolição, que estava ilegal. A Câmara, através de um vereador, recorreu ao Ministério Público e a obra foi embargada, e preservando, assim, 3 chaminés, um forno e algumas casas, além do portal, o pórtico, a entrada lá da cerâmica. Tem alguma coisa nesse sentido para aproveitar? Um dos grandes desafios da sociedade atual e de uma cidade como Ribeirão Preto é crescer, é se desenvolver, e quando chega um hipermercado gerando emprego, gerando renda, é claro que os gestores ficam muito atentos e correm para acolher essa presença. Por outro lado, tratava-se de um patrimônio privado, e aí tem que ter aquela mobilização do poder público, aquela agilidade para preservá-lo. A gente percebe aí, para quem morou em Vila Tibério, Campos Elíseos, Ipiranga, mesmo na região central, quem passou por ali certamente sofreu bastante ao ver uma situação como essa que você registrou através da foto. Por quê? A maioria das nossas casas, se você tiver oportunidade de ir ao quintal da sua casa, olhar no entorno, provavelmente você vai encontrar telhas da Cerâmica São Luís. Então ela fez parte da vida da cidade, ajudou a desenvolver a cidade. E além das torres, Nilton, eu acho interessante, quando acontecer esse tipo de evento, serem criados memoriais, para que as pessoas tenham a referência, porque o avô que passar por ali, o tio que passar por ali, certamente vai lembrar.
mas um jovem, um adolescente ou uma criança, ele vai olhar a torre e vai achar, que é uma torre. Ou mesmo o forno, eu já vi crianças brincando no forno remanescente, elas vão entrar por aquele forno e não vão ter um pouquinho da dimensão do que foi aquilo para a cidade. Então, ao manter o patrimônio, é necessário a manutenção do patrimônio físico, mas também que sejam produzidos audiovisuais, folhetos, cartazes, ou mesmo seja criado um memorial para registrar o momento anterior e o momento presente. Semelhante como foi feito ali nas palmeiras, embora ele já esteja mal cuidado, ao extrair as palmeiras do cruzamento da Francisco Junqueira com a Jerônimo Gonçalves, a administração criou um memorial ali com fotos antigas, para que qualquer um que passar ali vai visualizar as palmeiras novas, mas vai saber que em um determinado momento tinha as antigas. Com relação à cerâmica São Luís, eu acredito que poderia ser feito mesmo. Perfeito. Quantas famílias já não passaram, já não sobreviveram da cerâmica São Luís, e depois a gente teve a oportunidade de registrar a história no chão, né? O grande desafio, Nilton, é esse: crescer, ser moderno, preservar o patrimônio. A gente tem outros exemplos, temos o Hotel Brasil aqui também, próximo à Câmara, nós temos as casas dos grandes barões do café, das famílias mais ricas, algumas preservadas, mas a maioria, infelizmente, num estado deplorável. Ao propor tombamentos, é necessário também que nós visualizemos ou contemplemos a manutenção daquele próprio, daquele prédio, daquela residência, daquele palacete, para que ele não se transforme num constrangimento ou num problema para a cidade, porque muitas vezes são tombados, não são preservados, começam a acumular lixo, começam a acumular animais, acabam ficando numa situação que não é muito boa aos olhos. Hoje se tomba um imóvel e deixa na responsabilidade do proprietário, e o proprietário não pode mexer porque está tombado. Ele não pode alterar as características principais, então ele vai... Uma parede que você, numa reforma atual, gastaria 5 mil, para preservá-la como antigamente, você gastaria 50. Então, alguns proprietários, inclusive, deixam depreciar, deixam cair para vender o terreno. Nós temos um exemplo claríssimo aqui na Avenida Caramuru, o Casarão da Caramuru, também chamado de Solar Vila Lobos, que foi tombado em 88. Está tentando fazer alguma coisa, colocar algumas escoras lá dentro, mas o tempo é implacável, né? Nessa foto também, na perspectiva que você conseguiu captar ali, você percebe a riqueza de detalhes, ela marca bem uma época, marca uma tendência que Ribeirão Preto tinha de reproduzir as construções europeias, mas infelizmente muitos do que passam por ali nem percebem a presença do casarão. Eu também já estive levantando sobre essa situação. A Secretaria da Cultura tem um projeto, ela já apresentou, inclusive estava conseguindo um financiamento para transformar essa residência num centro cultural. Muitas pessoas visualizam apenas a frente, mas de fundo ela tem uma área muito grande. Poderia servir de biblioteca, de café, de espaço de convivência e de uma memória muito recente, da nossa cidade. Olha, dá para perceber pelos carros, hein? Naquele momento ali, um Corcel 2 era o carro da época, né? Exato. Era difícil, era considerado um carro de rico ali. A gente está falando de 30 anos de fotografia, né? Pra cá. Eu lendo nos detalhes, Nilton, na foto, se for possível a nossa equipe técnica voltar naquela foto, nós falamos das mudanças na CETERP e ali existe uma propaganda ao fundo que ainda não tem o número 3 na frente. Exato. Ela começava com 3 dígitos, e que na época já era muito, né? Já era muito. Ribeirão Preto, a cada crescimento, ela acrescenta um dígito ali nos números telefônicos. Tempo bom esse. Vereador, temos também algumas fotos do casarão na rua Cerqueira César com a Lafayette. Essa casa foi demolida, exatamente essa daí, para dar espaço para um edifício. Está lá até hoje, imponente. E teve uma manifestação nessa época, nesse dia que eles começaram a demolir, teve uma manifestação ali para impedir essa demolição, obviamente que não virou nada, né? Deixa eu ver os detalhes que tem essa casa, não é? E hoje não se vê mais isso. Quer derrubar, vai lá, se derruba, né? O poder econômico vem, passa por cima e... As manifestações geralmente são tardias, as pessoas não sabem das negociatas, das transações imobiliárias
e aí quem comprou quer utilizar o seu direito de propriedade. Mas infelizmente, olha, que perda, hein? Que construção legal. Eu não lembro a família, você sabe de qual família pertencia isso? Tem essa, não lembro. essa referência? A casa ficou muito tempo fechada, né? E era uma época em que você percebe portões baixos, casas abertas, significa que a cidade contava com um sistema de segurança interessante. Exato. Né? Muito bom. Circulando pela cidade, você recebe alguns depoimentos, salvo engano, tem o da família Inec também, onde hoje é um banco, na rua Barão do Amazonas, esquina com a Duque de Caxias, outro palacete também que era muito imponente, e isso retrata a riqueza da cidade, né? Você percebe peças vindas de fora, provavelmente artistas que cobraram muito caro para confeccionarem essas estátuas, essa entrada. Então, eu pude notar que no dia que estavam demolindo, essas peças aí não representavam nada. Simplesmente demoliram, derrubaram, acabaram com tudo, restou a imagem. O primeiro desafio seria preservar, e não sendo possível preservar, o novo proprietário, por exemplo, poderia doar a peça, né? Essa peça poderia ser transportada para um parque, para um jardim, para um outro espaço da cidade, e certamente seria um registro muito importante da nossa história. Vereador, vamos falar agora de uma outra joia da cidade, não só da cidade, não é? Mas do país, Teatro Pedro II. O pessoal ainda no casarão lá, quando teve a mobilização, se vê que a casa está caindo lá, estão demolindo mesmo, não é? E não teve jeito, caiu. Infelizmente, tem uma frase, inclusive uma faixa falando do patrimônio histórico da cidade sem sentido, né? Exato. Realmente não fez sentido nenhum a mobilização, né? Aí temos as fotos do Teatro Pedro II, ainda quando eram ruínas, né? Nós tivemos em Ribeirão Preto um movimento muito forte pró-restauração do teatro. Fernanda Montenegro esteve em Ribeirão Preto para engrossar esse movimento. Aí temos a imagem dela. A gente pode notar a pose de indignação dela, né, diante do que que ela via ali naquele momento, que era pura ruína mesmo, não é? Eu vivenciei parte da história do Teatro Pedro II, mas como cinema. Eu assisti alguns filmes ali. Minha mãe tinha o hábito de me levar aos domingos pela manhã, nas matinês, e eu também já assisti filme. Lembro que assisti Os Trapalhões, Sansão e Dalila, Mazzaropi. Lembro sentado no corredor, a lotação total, a capacidade total do Teatro Pedro II, e eu sentado no corredor assistindo filme. Quando aconteceu o incêndio, para alguns um incêndio criminoso, para outros não, depois foi feita toda uma investigação, mas a indignação e aí a juventude, a diferença da juventude. Muitos jovens se mobilizaram, fizeram comitês de resistência, houve uma mobilização política para restaurar. Demorou-se muito tempo para começar o restauro, mas depois, que joia, que beleza. Aliás, estamos conversando aqui, há poucos dias faleceu a idealizadora do Teto Novo, né? Nós temos uma foto dela aí, ela esteve presente, exatamente, ela está do lado do Antônio Palocci. Eu lembro nessa noite, a TV local, uma das TVs locais, transmitiu ao vivo para toda a região a apresentação de uma orquestra. Não lembro se era a Orquestra de Ribeirão mesmo, a Sinfônica de Ribeirão? Sim, e foi regida pelo Roberto Minchuk. Se não me falha a memória, o nome dele é esse mesmo, Roberto Minchuk. Que inclusive foi o maestro que já regeu a Filarmônica de Nova York. Exato. Você percebe as autoridades aqui, de deputados, a presença do prefeito Palocci, né, que foi o prefeito que acabou incrementando a reforma. Eu lembro nesse dia que o apresentador é um artista global, pelo nome do Palocci, ser com 2 Cs ao final, ele falava Palotti, o prefeito Palotti, o que gerava um certo sorriso ali, certas gargalhadas das pessoas que estavam presentes. Eu vejo ali, ao lado do prefeito, a artista plástica que nós citamos há pouco. O Pedro II é o orgulho. Eu já tive a oportunidade de encontrar dezenas e dezenas de pessoas que ficam maravilhadas ao entrar no teatro, ao perceber o teatro. O Quarteirão Paulista é tudo belo. Muitas pessoas vão na choperia que tem na esquina.
não sabem do tesouro que tem ao lado, que é o teatro. E hoje, para a nossa alegria, como diriam aqueles jovens cantores, nós temos também ao lado o Centro Cultural Palace, que também foi restaurado. Sim. Então é um complemento muito interessante da cultura. No Palace aconteceu um apoderamento da comunidade, é um espaço, era o Hotel Palace, hoje o Centro Cultural Palace, onde todo dia tem atividade artística. Eu estou gravando aqui, mas hoje eu vou participar da homenagem às grandes mulheres da literatura, que será realizada naquele espaço. E o Pedro II, com a sua imponência, ganhou agora uma nova visão. Estão popularizando mais. Ele é um teatro de ópera, ele tem uma acústica irrepreensível, uma acústica que deixa todos maravilhados, mas os artistas locais estão se apresentando no Pedro II. Isso é positivo. Ele consegue recepcionar grandes nomes do teatro, grandes nomes da música, grandes nomes da dança, mas também possibilita que artistas da casa ali se apresentem. Então o senhor acha que com essa verdadeira joia arquitetônica encravada no quarteirão paulista, né, nós temos um movimento cultural à altura disso? Ou está longe? A Ribeirão Preto tem uma característica, Newton, ela é aquela, como diria, tem crianças que a pessoa fala assim, essa criança, ela cresceu sozinha, ela se formou sozinha. A cultura de Ribeirão, com pouquíssimo apoio, o nosso orçamento é de 1%, eu lembro que eu briguei, fiz emenda no orçamento para mudar para 2%, a prefeita recorreu, foi para o tribunal, e infelizmente o tribunal disse que o legislativo não poderia alterar, mas o orçamento da cultura é muito pobre, é muito pequeno. Para quem ostenta o título de capital da cultura, pouco mais de 1% do orçamento não está à altura. Mesmo sem investimento, em cada esquina tem alguém compondo uma música, no barzinho tem alguém escrevendo uma letra agora, tem alguém fazendo um espetáculo de dança, eu conheço jovens que fazem dança de rua, nós temos grandes nomes da MPB que nasceram aqui em Ribeirão, que surgiram a partir de Ribeirão Preto e que hoje estão aí no cenário nacional. A Ferriane é um exemplo recente, está se apresentando aí por todo o mundo, sem incentivo. A gente já tem uma produção literária tão grande, por exemplo, nós temos lançamento de livro, 2, 3 livros por semana aqui em Ribeirão Preto. Sem investimento, a gente já tem tanta coisa, imagina investindo mais. E Ribeirão não pode viver só da Feira do Livro. Ribeirão não pode viver só de eventos. A gente tem que ter uma agenda, um calendário permanente para fomento de cultura. E aí eu tenho que fazer remissão aos centros de resistência, como o Cine Clube Cauim, por exemplo, como o Instituto do Livro, como outros grupos aí de dança, de teatro, que conseguem ainda resistir. O senhor não acha que a cultura, acho que não só em Ribeirão Preto, mas no Brasil todo, é muito cara e o pobre não tem acesso a isso? Não tinha que ter alguma coisa para qualquer apresentação que tem no Pedro II, quem que a gente vê lá? É um pouco relativo. Por exemplo, tem um conjunto famoso, posso citar nomes aqui, o Roupa Nova, que eu sou fã, sou apaixonado. Ele vai se apresentar em um shopping e tem ingressos a R$300. Por outro lado, você trabalhador que está nos acompanhando agora, nas tardes de sábado, nas manhãs de domingo, o Sesc Ribeirão traz grandes artistas, artistas renomados ou então artistas ainda incipientes por R$5, R$10. Então existe a dificuldade do acesso, sim. Quem vem com uma peça de teatro no Pedro II geralmente coloca o valor de ingresso alto, porém existem oportunidades e você não sabe. Ou porque é pouco divulgado, ou porque as pessoas têm pouco interesse em procurar. Mas eu entendo que seria possível criar mecanismos para redução dos ingressos, ou para quem vier fazer um espetáculo que é muito caro, faça uma apresentação pelo menos popular. Né? Perfeito. Vereador, falamos aí do passado recente de Ribeirão Preto. O que o senhor espera para os próximos 30 anos? Já que falamos de 30 anos para cá, para os próximos 30 anos, o que o senhor acha que deve ser mudado, principalmente na área cultural e arquitetônica de Ribeirão Preto? Mudança de paradigma, de consciência. Primeiro ponto, o que é antigo é diferente do que é velho. Acho que as pessoas precisam primeiro ter esse discernimento. Segundo, a gente tem que implementar políticas públicas. Aqui na Câmara Municipal nós temos feito um trabalho muito grande de preservação da memória. Nós temos aberto os nossos arquivos, estamos preservando material, fazendo parcerias com instituições que têm esse poder de ordenar
mapear desde a produção do documento até o seu arquivo, eventual dispensação, registro, digitalização, e a Câmara acaba servindo de exemplo para a Prefeitura. Precisamos cuidar mais dos nossos museus, precisamos cuidar mais dos nossos centros culturais, e eu espero que tanto os legisladores que por aqui passarem nos próximos 30 anos, quanto as pessoas que eventualmente sentarem no Palácio Rio Branco, que assumirem a cadeira da cultura, entendam que a cultura é um complemento da educação. A nossa presidente ou presidenta Dilma fez a opção pela pátria educadora. Uma pátria educadora também se faz com acesso à cultura, com preservação da memória. Então a minha expectativa é grande para que essa consciência passe a permear o entendimento dos homens e mulheres públicos, mas também do cidadão comum. Para complementar, essa semana também, que estamos fazendo esse programa, nós vimos imagem de militantes do Estado Islâmico destruindo obras de arte que pertencem à humanidade. Perfeito. E está sendo classificado pela ONU como crime de guerra. É um crime de guerra, é um crime contra a humanidade. Mas muitas vezes na sua casa, na sua escola, você também está destruindo, ou nos nossos parques, você está destruindo um busto de uma figura que foi importante para a cidade, você está destruindo algum marco. Então que nós todos possamos nos contagiar com esse desejo da preservação. E a Câmara Municipal de Ribeirão Preto mostra exatamente o lado correto da história, né? Desengaveta os documentos históricos e traz à luz da população. Nós temos aí vários painéis em exposição. Quem quiser vir, está aí para quem quiser ver, não é verdade? Então, a Câmara faz isso, tira a história da gaveta, porque a história engavetada deixa de ser exemplo, não é? Semanalmente, centenas de estudantes passam pela Câmara e também cidadãos que vêm assistir às sessões, vêm aos gabinetes conversar com os vereadores, e eles têm a oportunidade de visualizar painéis onde a gente conta quem foi a primeira mulher vereadora, os primeiros vereadores negros, como que eram as casas legislativas antigamente, como eram votados os projetos. É uma aula de história. As pessoas têm essa possibilidade de ter uma verdadeira aula de história circulando pelos corredores da Câmara. E eu fico muito feliz de ter colaborado com esse projeto. Quero fazer uma remissão também ao vereador Gilberto Abreu, ex-vereador, que passou por essa casa, que teve a ideia, e eu vim na sequência na manutenção desse projeto. Os nossos funcionários aqui, uma equipe maravilhosa, meninos e meninas envolvidos, que acreditam mesmo e que fazem com esmero esse resgate histórico. Vereador, obrigado pela sua presença. Foi muito bom falar sobre cultura com o senhor. Lembramos que as fotografias podem ser vistas no site da Câmara Municipal de Ribeirão Preto, no endereço www.câmararibeirãopreto.sp.gov.br. Obrigado e até o próximo programa.